Pessoal, iremos começar nossas aulas pelo meio virtual. Iremos revisar os módulos: 1. Análise e construção de gráficos. 2. Sistemas de numeração egípcio, romano e indo-arábico. E o módulo 4. Um novo algoritmo da subtração. Notem que eu não falei do módulo 3, pois é sobre o ábaco, e já foi feito atividades em sala de aula, sendo que, pelo meio virtual, não será possível cobrar as atividades do ábaco. Vamos começar. Para que essa dinâmica de aulas virtuais funcione, eu preciso que vocês cumpram com algumas observações. A primeira, releia com atenção e refaça todos os exercícios do módulos 1, 2 e 4. A segunda, ouça com atenção as explicações. E a terceira, as dúvidas vão ser tiradas no grupo do WhatsApp da sala. Neste módulo, iremos revisar 3 tipos de gráficos: colunas, barras e linhas ou curvas. Pessoal, de que tipo é esse gráfico? Qual é seu título? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem. Pessoal, conseguiram responder? O tipo do gráfico, ele é um gráfico de colunas. E qual é seu título? Fruta favorita dos alunos do 5º ano. Reparem também nos eixos do gráfico. O eixo na vertical, que é o que está em pé. Quantidade de alunos que tem a fruta como favorita. E o na horizontal, que está deitado. São as frutas favoritas. Pessoal, novamente, de que tipo é esse gráfico? E qual é o seu título? E aí, conseguiram responder? O tipo desse gráfico é um gráfico de barras. E o seu título, marca favorita de chocolate dos alunos do 6º ano. Reparem também nos eixos e não menos importante. O eixo na vertical, que é o que está em pé, marcas dos chocolates. E o na horizontal, que está deitado, quantidade de alunos que tem o chocolate como marca favorita. Agora vamos para o nosso terceiro e último tipo de gráfico. De que tipo é esse gráfico? Qual é o seu título? Então, pessoal, o tipo do gráfico, ele é um gráfico de curvas ou gráfico de linhas. E o seu título, alunos matriculados. Reparem nos eixos. O na vertical, alunos matriculados em cada sala. E o na horizontal, anos dos alunos matriculados. Neste módulo, iremos revisar 3 tipos de gráficos: colunas, barras e linhas ou curvas. O sistema de numeração egípcio. O povo egípcio, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, foi um dos primeiros a inventar um sistema de numeração, facilitando assim a contagem e o registro das quantidades. Os egípcios, que utilizavam a escrita hieróglifa, criaram 7 símbolos para representar os números. Alguns historiadores denominam esses símbolos de algarismos hieróglifos egípcios. Veja a seguir no quadro. Observe que a base de contagem é 10. Porém, esse sistema não era posicional, ou seja, não importava a posição que cada símbolo ocupava, pois o número representado era sempre o mesmo. Esse sistema adotava apenas o princípio aditivo. Para melhor fixação, copiem o texto que está disponível na apostila na página 206. Que os símbolos são os seguintes: bastão, 1, calcanhar, 10, rolo de corda, 100,
flor de lótus, 1000, dedo apontado, 10.000, peixe, 100.000 e homem, 1.000.000. Reparem no exemplo, não importa a posição que cada símbolo ocupa, o resultado é sempre o mesmo, porque ele não é posicional. Sistema de numeração romano, criado pelos romanos há aproximadamente 2.000 anos. Esse sistema usava letras para representar os números. As letras I, V, X, L, C, D e M variam, respectivamente, 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. A escrita dos números na numeração romana segue algumas regras, como a primeira, os algarismos I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes. A segunda, os algarismos I, X e C podem estar à direita ou à esquerda de outros algarismos de maior valor. Quando eles estão à esquerda, o valor é subtraído. Por exemplo, IV é igual a 4. De 5 subtraiu-se 1, ou seja, 5 menos 1, 4. XC, 90. De 100 subtraiu-se 10, ou seja, 100 menos 10, 90. CM, 900. De 1000 subtraiu-se 100, ou seja, 1000 menos 100, 900. Quando eles estão à direita de outro símbolo de maior valor, o valor é adicionado. Por exemplo, VI, 6, somou-se 1 a 5, ou seja, 5 mais 1, 6. CX, 110, somou-se 10 a 100, ou seja, 100 mais 10, 110. MC, 1100, somou-se 100 a 1000, ou seja, 1000 mais 100, 1100. Nosso último sistema, o sistema de numeração indo-arábico, também chamado de decimal, é o mais usado em nosso dia a dia. Foi criado há aproximadamente 1500 anos, mas até que chegasse a ser o que é hoje, sofreu algumas modificações. Nesse sistema há 10 símbolos para representar os números, que são chamados de algarismos indo-arábicos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eles recebem esse nome porque foram criados pelos povos hindus e divulgados na Europa pelos árabes. Algumas características desse sistema. A primeira, que ele é posicional, ou seja, o valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa na escrita do número. Por exemplo, o 3 em 232 vale 30 unidades. Já o 3 em 321 vale 300 unidades. Segunda, ele é multiplicativo e aditivo. Veja o exemplo do 232. Ele pode ser decomposto em 2 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 2. Ou 2 vezes 10 vezes 10, mais 3 vezes 10, mais 2 vezes 1. Organizado em classes e ordens. Cada classe é formada por 3 ordens, conforme você pode ver no quadro. Esse módulo vai ser um pouco diferente. Eu vou me filmar resolvendo os exercícios e façam bastante, porque a única maneira de aprender é fazendo. Vamos lá. O primeiro exemplo, eu tenho a subtração 175 menos 76. Iremos resolver pelo método da compensação. De 5 unidades, não pode tirar 6. Então, vou acrescentar no meu 5 10 unidades para que eu consiga resolver. Corto 5, 10 mais 5, 15. Mas se eu acrescentei 10 unidades aqui, eu preciso compensar embaixo, mas não irei compensar na minha unidade, senão não vai alterar, e sim na dezena. E 10 unidades vira uma dezena. Então, 7 mais 1, 8. Agora eu consigo resolver. 6 para chegar no 15, 9.
Novamente, na parte da dezena, de 7 não tem como tirar 8 unidades. Então, vou acrescentar 10 unidades para o meu 7. Corto 7, 10 mais 7, 17. E compensando aqui, com 10 dezenas, que irá virar uma centena. Agora dá para resolver. 8 para chegar no 17, 9. E 1, tirando 1, 0. Pessoal, vamos lá para o segundo exemplo. Letra B. 501 menos 345. De uma unidade, não pode tirar 5. Então, vou acrescentar 10 no meu 1. 10 mais 1, 11. Mas se eu coloquei 10 unidades aqui na minha unidade, vou compensar embaixo, mas compensarei na dezena. 10 unidades, uma dezena. 4 mais 1, 5. Agora consigo resolver. 5 para chegar no 11, 6. E de 0, não consigo tirar 5. Então, vou compensar o meu 0 com 10. 10 mais 0, 10. Se eu acrescentei 10 dezenas, vou compensar aqui embaixo. Mas aqui 10 dezenas vai virar uma centena. E 3 mais 1, 4. Agora eu consigo resolver. O 5, para chegar no 10, 5. E 5 menos 4, 1. Agora vamos para a letra C. 1005 menos 786. De 5 não dá para tirar 6. Então, vou acrescentar 10 ao meu 5. Corto 5. 10 mais 5, 15. Se eu compensei aqui com 10, vou embaixo compensar agora na parte da dezena. 10 unidades, uma dezena. 8 com mais 1, 9. 6 para chegar no 15 dá 9. Então, eu coloco aqui. Agora, de 0 não dá para tirar 9. Então, vou compensar a minha dezena com 10 unidades. O meu 0, coloco 10. 10 mais 0, 10. Para compensar embaixo, 10 dezenas virará uma centena. Lembrem do ábaco. 7 mais 1, 8. Agora 9, para chegar no 10, 1. E de 0, não dá para tirar 8. Vou compensar novamente. Com 10, 10 mais 0, 10. E 10 centenas vai virar uma unidade de milhar. 8 para chegar no 10, 2. 1 tira 1, 0. Então, essa subtração de 1005 menos 786 pelo método da compensação, 219. Pessoal, agora encerrando a nossa revisão, lembrando que toda essa revisão foi passada já em sala de aula. Então, acredito que vocês já saibam. Façam, que eu vou dar alguns pontinhos, não sei quanto do valor ainda. E lembrando que semana que vem terá uma prova online sobre este conteúdo.